chegamos então ao dia 22, onde estaremos lendo o 22º capítulo do livro de Atos. Então que você possa reservar esse primeiro momento para oração, dando uma pausa nesse vídeo e ao concluir, retorne para que possamos fazer a leitura juntos. Amém? Vamos lá. Irmãos e pais, disse Paulo, ouça-me, enquanto apresento minha defesa. Quando o ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse, eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Sicília. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para os nossos irmãos judeus em Damasco que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém em cadeias para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu perguntei, que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego, e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse, irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando, levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia, depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. E eu respondi, Senhor, sem dúvida eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse, vá, pois eu enviarei para longe para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essas palavras. Então começaram a gritar, fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado a fim de descobrir porque a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali, a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado. Ao ouvir isso,
o oficial foi ao comandante e perguntou: "O que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano." O comandante perguntou a Paulo: "Diga-me, você é cidadão romano?" E ele respondeu: "Sim, eu sou." "Eu também," disse o comandante, "e paguei caro por minha cidadania." Paulo respondeu: "Mas eu sou cidadão de nascimento." Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Queriam descobrir exatamente qual era o problema. Por isso soltou Paulo e mandou que o trouxesse diante dele. E assim a gente conclui a leitura do 22º capítulo de Atos e aguardo você para o próximo vídeo.